paz do Senhor Jesus, nós vamos estudar, dando continuação ao nosso estudo da nossa EBD, segunda parte da lição 4 trimestre, corpo, alma e espírito. A segunda parte da lição, só revisando o que foi falado antes, os primeiros subtópicos da lição, a tricotomia humana, que é a doutrina e teologia, a tríplice natureza, físico e espiritual. Vamos estudar agora a segunda parte da lição. Estudamos a primeira, esse é o segundo vídeo. Veja bem, estamos estudando nesse quarto trimestre as últimas lições do ano, corpo, alma e espírito. Pois bem, a distinção entre a alma e espírito. A alma, do hebraico, nepsté, é do grego psyche. Alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. Possui vários significados. Aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis capítulo 1 e o versículo 20. Alma vivente. Ali se refere à vida humana. Como eu falei um momento antes, no vídeo anterior, que o homem não foi feito à semelhança do macaco, e sim conforme a imagem e semelhança de Deus. A palavra alma é usada também para os animais, Gênesis 1, 24. E significa simplesmente vida para os animais. A distinção entre a alma do homem e do animal é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus. Gênesis 2 e 7. A alma do homem constitui uma substância espiritual e incorpórea, visível e imortal. Vocês vejam a referência aí, Deuteronômio 12, 2, Mateus 25, 46 e assim por diante. É dotada de razão, sentimento e vontade. A alma, ela tem razão, sentimento e vontade. Atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão. Gênesis 1 e 28. Especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Gênesis 2,15, 24, 3,8. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal, criado à imagem de Deus, está vendo? O homem não é a semelhança do macaco, como as escolas secundárias ensinam. Está literalmente errado. O homem é a semelhança de Deus. A imagem e a semelhança de Deus. As escolas ensinam, porque os professores são pagos. Mas alguns professores, entre aspas, estão cientes que o homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Isso, aliás, decorre o fato de o homem ser um ser pessoal, criado à imagem de Deus. Quer dizer, o homem, ele foi criado, feito para se relacionar com Deus. O homem foi criado para lavrar e cuidar da terra. Primeiro foi feito, como eu falei na lição anterior, o corpo. E do corpo o Senhor colocou a alma. E depois veio o sopro de vida, fôlego de vida para o homem.
de que adianta um corpo? A pessoa tem um corpo e não tem vida. A pessoa tem um corpo e não tem fôlego de vida para viver. Foi assim que Deus o fez. O segundo subtópico da lição. O primeiro foi a alma. Agora vamos ver o espírito. O primeiro subtópico foi a distinção, quer dizer, a diferença entre a alma e o espírito. O segundo subtópico. O espírito no hebraico, rush, é do grego pneuma. Pneuma é uma das matérias da teologia que fala a respeito do Espírito Santo. Pneuma significa espírito. Mas tem uma matéria na teologia chamada pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. É uma das matérias que, ora, você fez teologia e eu mesmo fazendo, aprendi o que é a matéria pneumatologia. É o estudo, ou a ciência, o estudo que trata a respeito do Espírito Santo, que é o Espírito. Pneuma significa o Espírito do homem. Provém de Deus e constitui sua principal dimensão. E por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Hebreus 22 e 9. João capítulo 4, versículo 23 ao 24. Junto com a alma, é inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano, e o homem interior, que na linguagem do apóstolo Paulo aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo. O homem exterior, Romanos 7, 22 e 25, 1 Coríntios 4 ao 16 e 18, Efésios 3, 16 ao 19. Como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia, em comentários, à luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida, recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar as necessárias impressões. São três elementos que formam um único ser ou pessoa. Pois bem, aí está a distinção entre a alma e o espírito. A diferença entre a alma. Quando nós falamos, primeiro Deus do pó da terra, Deus do pó da terra criou, fez o homem. E tendo feito o homem, fez o homem perfeito. Depois Deus, naturalmente, viu que o homem não ia se locomover, assim, dando o espírito e a alma para que o homem sobrevivesse. E o homem, hoje, ele tem a alma, tem sentimento e vontade. Qual foi mesmo o objetivo de Deus ter criado o homem? Será que Deus criou o homem para morrer? Para pecar? Pois bem, a finalidade de Deus até então, Deus formou o homem, colocou o espírito, colocou a alma, até ali estava tudo bem. O homem, ele foi formado, ele foi criado não para morrer. O homem não foi criado para morrer. O homem foi criado para cuidar da terra e lavrar a terra. Até então, antes do pecado, o homem ele tinha a garantia de vida eterna.
pois Deus não ia simplesmente formar o homem, criar o homem para o homem morrer. O homem não foi criado, feito para morrer. Quando eu digo homem, eu falo assim, o ser humano. Mas, até então, enquanto o casal Adão e Eva, que hora que não fala, mas aqui estou falando de uma forma geral, quando eu digo homem, homem e mulher. A partir de então, o casal Adão e Eva pecam, ali eles já perderam o direito de sobrevivência, o direito de viver. Não é que Deus ia tirar a vida deles. Mas, por quê? O pecado veio trazer a morte para o homem, pois o homem não foi feito, criado para morrer. O homem foi criado primeiramente para cuidar e lavrar a terra, pois Deus, por ser espírito, ele ele tinha condições sim, se ele quisesse, com o poder dele da palavra, cuidar e lavrar a terra. Ou não tinha? Tinha. Pois Deus é supremo, Deus é espírito. Ele pode fazer tudo. Mas ele viu que não tinha ninguém para cuidar e lavar a terra, por ele ser espírito, o próprio Deus, ele fez assim o homem para cuidar da terra. A partir de então, o homem não sentia dor, o homem não tinha pecado, o homem não iria morrer, se vocês hão de convir comigo, antes do pecado, o homem não foi feito para morrer. O homem foi criado, feito para sobreviver e viver eternamente. Bem observado, né? Mas, a partir do momento que o homem e a mulher, Adão e Eva, desobedecem a Deus, vai dar ouvidos a Satanás, quando Deus disser que não era para comer daquele fruto, que a Bíblia não fala o nome do fruto, e ali veio a sentença de Adão, de Eva e do ser humano, infelizmente. Mas a palavra de Deus diz, o primeiro Adão veio, pecou e morreu. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele veio, não pecou e morreu pelos nossos pecados. Vendo como é bom? Estão vendo como é bom participar da escola bíblica dominical? Você que ainda não frequenta, vá para a sua EBD, se assim a sua igreja tem, escola bíblica aos domingos ou aos sábados, outro dia. O importante é você aprender. Até então, o homem não estava destinado a morrer, mas pós o pecado, como diz aos Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é destituído? Destituído, carente. Precisam. Todos pecaram. Estão destituídos, separados da glória de Deus. Agora, o homem precisa aceitar Jesus, precisa aceitar a Deus, servir ao Senhor para garantir a sua salvação, aceitando a Jesus. E eu espero você que ainda não é evangélico, não é um fiel a Deus, não serve a Deus, que você tome uma decisão, pois a sua alma, o corpo, pode até perecer. Nós precisamos desse corpo, mas um dia vai perecer. O que seria de nós se não fosse esse corpo? Corpo físico.
que seria de nós? Mas Deus colocou tudo nos mínimos detalhes. Criou o homem, fez o corpo, matéria, pois o corpo é falível. O corpo pode morrer, quer dizer, o corpo físico, ele morre. Quem disse que o crente não morre? É claro que o crente morre. A carne morre, o corpo morre. O crente morre, sim. No corpo físico. Mas a alma e o espírito, desde quando serve a Deus, naturalmente, irão ser salvos, desde quando aceita Jesus. E esse corpo, mais cedo ou mais tarde, nós receberemos um corpo incorruptível. O que é incorruptível? Algo que não é corrupto, que não é sujo, que não é falível, diz a palavra de Deus. Nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Esse corpo um dia vai ser transformado no abrir e fechar de olhos. Esse corpo nosso, o crente morre, o crente falece. Não vai nessa não dizer que o crente não morre. Um dia eu vou morrer, fisicamente falando. Mas espiritualmente, desde quando o homem aceita Jesus como Salvador, ele está garantido assim a sua vida eterna. Já que nós estamos aqui falando do corpo. Corpo, alma e espírito. Que é a tríplice tricotomia do homem. O corpo, ele é falível, a alma não. O corpo, ele morre, corpo físico. O espírito, não. Deus o leva, a alma, o espírito, para o alto. Para que um dia esse corpo nosso vai passar por uma grande transformação. Interessante, eu quero lembrar vocês. Os que estão vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos. Mas mesmo aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão para ter um corpo incorruptível. Glória a Deus. Aqueles que já morreram no Senhor, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para desprezo. Aqueles que ressuscitarão para a vida eterna são aqueles que serviram a Deus, serviram ao Senhor, já faleceram. E aqueles que irão ressuscitar, não para a vida eterna, são aqueles que foram rebeldes, aqueles que não obedeceram à palavra de Deus. Pois bem, no vídeo anterior, nós estudamos a primeira parte da lição. O homem, corpo, alma e espírito, que foi a tricotomia humana. E hoje a segunda parte, que é a distinção entre alma e espírito. É a segunda parte da lição. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Quando fala aqui é o primeiro tópico, isso aqui se chama tópico. Abaixo é o segundo subtópico. Aqui é o título da lição, a epígrafe, o nosso texto áureo, verdade prática. Aqui nós chamamos, eu fui ensinado assim, primeira parte da lição, a tricotomia humana.
E abaixo desse tema é o subtópico do primeiro tópico, o da parte da lição. E assim nós vamos aprendendo a palavra de Deus. E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, o seu corpo, alma e espírito, apressa-te, pois Jesus breve virá para buscar os crentes. Não, crente tem muito. Evangélico tem muito. Por quê? Nós vemos por aí que as pessoas falam que não tem nada a ver. O corpo dela é dela, ela faz ou ele faz o que quiser, ninguém não tem nada a ver com isso. Concordo em gênero, em número e grau. Quando eu vejo essas pessoas falando assim, é porque elas não têm o domínio de Deus. Elas não deixam Deus dominar a elas. Deus não é o Senhor delas. Ela mesma é o Senhor delas. Elas querem fazer o que quer. Essas pessoas, assim, a vida é minha, o corpo é meu. Quando a Bíblia diz que nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. E o nosso corpo tem que dar um bom testemunho. Aqui, ali ou além. Onde você for, o seu corpo, principalmente você, sexo feminino, não deixe a desejar. Cuide bem do seu corpo. O que você tem é para mostrar somente para o seu companheiro, o seu marido. É verdade ou não é? Não é para ficar exibindo assim o seu corpo para outrem. Não, senhor. Porque as pessoas dizem, eu faço o que eu quero. São pessoas que não deixam Deus trabalhar na vida delas. Concordo em gênero, número e grau. Inclusive tem um ditado aí que Deus deu a vida para cada um cuidar da própria vida, não é isso? Pois bem, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. O corpo é meu, eu cuido como eu quero, porque Deus é quem me orienta, Deus é quem me guarda, o Espírito Santo é quem nos orienta como nós devemos nos vestir, como nós devemos andar e vigiar para que o nosso corpo não venha pecar diante do Senhor Jesus. Estamos falando aqui do corpo, alma e espírito. Essa foi o segundo vídeo, a segunda parte da lição. Outro sim, amanhã ou depois, o próximo vídeo, nós iremos falar da interação das três dimensões. A interação das três dimensões. Nós iremos falar a terceira parte uma outra vez. E assim, encerramos este vídeo. Vá para EBD, não seja obrigado a ir. Vá de livre, espontânea vontade. Tire suas dúvidas com seu professor. O professor está apto, acredito que sim, a responder às suas perguntas. Faça, se tem alguma dúvida, faça pergunta ao seu professor ou ao seu pastor. Eu não sou diácono, não sou presbítero e não sou pastor. Sou um simples cooperador na obra de Deus. Que o Senhor vos abençoe e ore, divulgue e participe da nossa EBD aos domingos
ou aí em sua casa, vendo esses maravilhosos vídeos vindo da parte de Deus nessa rede social, no YouTube Desperta Cristãos, no Instagram Antônio Salgado 31, também no YouTube Harmonia Musical, onde eu leciono teclado, guitarra, música, saxofone, sax alto. Muito bom esses vídeos. Aproveitando a oportunidade aqui, e se inscreva nesse canal. Continue conosco e mais uma vez eu peço, ore, divulgue e participe da minha, da nossa e da sua EBD, Escola Bíblica Dominical. Estude a lição durante a semana. Eu não quero ser muito prolixo para não te enfadar. Ainda você vai aprender muito com o seu professor. O professor tem que estar pronto, apto a lecionar e apto também para tirar as suas dúvidas. Naturalmente, se ele não responder às suas perguntas no mesmo dia, ele responderá um outro dia. Mas se você tiver alguma dúvida, pode fazer seu comentário. Eu vou fazer o máximo do possível para responder a sua pergunta. Como uma que eu fiz no vídeo anterior. Vou fazer para você. Você já ouviu falar o que significa a palavra antropologia? Nos estudos secundários, nós aprendemos que é a ciência que trata da criação do homem. Eles ensinam que o homem é feito à semelhança do macaco. Mas na teologia sistemática, é a ciência que trata o comportamento, a criação do homem através de Deus. Tem essas duas ciências. Uma que nós aprendemos nas escolas, que eu não acho de acordo, que o homem foi feito à semelhança do macaco, e a ciência da teologia sistemática, que fala da palavra de Deus. Se é que vocês me entendem. Que Deus abençoe. Ore, divulgue e participe da nossa EBD. E o meu muito obrigado. Ore, divulgue e participe da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical.